Olá! Sabe aquela sensação de olhar para uma tarefa, mesmo uma tarefa simples, e simplesmente não conseguir começar? Parece impossível, né? Hoje, a gente vai fundo num assunto que mexe com a vida de milhões. E olha, tá cheio de mito por aí. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. A ideia é ir além do óbvio, entender a ciência por trás e como isso impacta a vida de verdade. Pois é, essa pergunta é o nosso ponto de partida. Muita gente já sentiu isso. Essa paralisia que não dá para explicar na frente de uma lista de coisas para fazer. É uma sensação muito comum. Então, bora investigar o porquê disso acontecer e qual é a base neurológica por trás de tudo. Olha, para começar, o mais importante é entender o seguinte: TDAH não tem nada a ver com preguiça ou falta de vontade. É de fato uma condição médica real com uma base neurobiológica que a gente vai ver em detalhes agora. Essa frase resume bem demais a frustração que muita gente sente. O problema não é querer fazer. A dificuldade está numa coisinha chamada iniciação de tarefa, que é uma função do nosso cérebro. É como se existisse uma barreira invisível, sabe? Que impede de dar aquele primeiro passo. Bom, e aqui a gente tem a definição mais formal. É um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Reconhecido oficialmente pela Organização Mundial da Saúde. E olha só, tem causas genéticas e, na maioria dos casos, acompanha a pessoa pela vida toda. Ok, agora a gente vai mergulhar na parte da ciência, que é fascinante. A base de tudo isso está na biologia do cérebro. Não é invenção, não é coisa da cabeça. A gente está falando de diferenças físicas mesmo, que dá para ver e medir. Pois é, estudos com imagens do cérebro mostram que existem sim diferenças na estrutura. Sabe o lobo frontal? Essa parte aqui da frente que cuida do planejamento, do controle dos impulsos? Então, ela funciona de um jeito um pouco diferente. E é isso que acaba explicando muitas das dificuldades que a gente observa no dia a dia. Tá, mas e no nível químico, o que comanda tudo isso? A resposta está em dois neurotransmissores principais. Entender o que a dopamina e a norepinefrina fazem é a chave para desvendar o mistério do TDAH. E essa comparação aqui é sensacional para entender. Com menos desses mensageiros químicos circulando, o cérebro com o TDAH funciona meio que num sistema baseado em interesse. Ou seja, para a coisa engrenar, a tarefa tem que ser nova, urgente ou muito, mas muito interessante. Enquanto isso, um cérebro neurotípico tende a funcionar mais num sistema baseado em prioridade. Ele consegue se engajar numa tarefa mesmo que ela não seja a mais legal do mundo. Certo. Mas como é que essas diferenças no cérebro aparecem na vida real? Vamos ver agora como tudo isso se transforma em desafios bem concretos, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até naquelas tarefas mais simples de casa. No trabalho, por exemplo, a dificuldade de manter o foco pode fazer o desempenho parecer inconsistente. E a procrastinação, que é tão julgada, ela não é uma escolha. É uma consequência direta daquela dificuldade de iniciar as tarefas. E isso, claro, pode acabar afetando a confiança da equipe, dos chefes. E nos relacionamentos, então, os sintomas podem ser interpretados totalmente errado, como falta de cuidado, desinteresse. Esquecer uma data importante ou parecer meio aéreo numa conversa não quer dizer que a pessoa não se importa. De jeito nenhum. É um sintoma, sabe? Um sintoma que afeta a memória e a atenção. E isso gera cada mal-entendido doloroso. Até as coisas mais básicas do dia a dia podem virar um obstáculo gigante. Tem uma coisa chamada cegueira do tempo, que é essa dificuldade de perceber o tempo passando. Isso explica por que gerenciar horários é um desafio tão grande. A rotina vira uma luta constante contra o relógio. Agora vamos para um momento muito importante, quebrar alguns mitos. Existem muitos mitos sobre o TDAH que são bem prejudiciais e que infelizmente a gente ainda ouve muito por aí. Primeiro mito, e talvez o mais cruel. A realidade é que TDAH não é preguiça, não é uma criação. Ponto. É uma condição médica, real, com base biológica comprovada por décadas e décadas de pesquisa. Outro mito perigoso: achar que TDAH é coisa de criança e que sara com o tempo. A verdade é que a hiperatividade, aquela coisa mais física, pode até diminuir com a idade. Mas os desafios com a atenção, com o planejamento, com a organização, esses continuam. E aí eles aparecem de outras formas na vida adulta. E esse aqui, nossa, é um mito que precisa acabar. A realidade é que TDAH não tem absolutamente nada a ver com inteligência. O que ele afeta é a capacidade de regular a atenção. Na verdade, muitas pessoas com TDAH são incrivelmente inteligentes, super criativas, com uma capacidade única de pensar fora da caixa. E por último, o mito de que o tratamento é só tomar remédio. A realidade é bem mais complexa.
A medicação pode ajudar, e muito, mas é só uma peça do quebra-cabeça. O melhor tratamento é aquele que combina várias coisas: terapia, ajustes no estilo de vida, criar estratégias de organização. É um conjunto que funciona como um apoio para o cérebro. E já que a gente falou de estratégias, vamos fechar com isso. Vamos ver algumas dicas práticas, porque a ideia não é só lidar com o TDAH. É totalmente possível prosperar, sabe? Construir uma vida que jogue a favor do cérebro e não contra. Olha, um exemplo clássico que ajuda muita gente é a técnica Pomodoro. Ela é genial porque quebra uma tarefa gigante em bloquinhos pequenos de tempo. Isso ajuda a driblar aquela barreira para começar. Afinal, se comprometer com 25 minutos parece bem menos assustador do que pensar um projeto que vai levar horas, né? E aqui tem um verdadeiro kit de ferramentas. Tem de tudo, apps de calendário, de tarefas, até uma técnica chamada Body Doubling, que é basicamente trabalhar com alguém por perto, mesmo que seja online. Só a presença da outra pessoa já ajuda a manter o foco. São pequenos ajustes, mas que, olha, fazem uma diferença enorme na rotina. E isso aqui é fundamental. É preciso mudar a narrativa sobre o TDAH. Porque, pensa bem, a mesma fiação do cérebro que às vezes causa distração é a que pode gerar um pensamento super inovador, a capacidade de conectar ideias que ninguém mais viu. Em profissões que pedem criatividade e resolução de problemas, esses traços podem virar verdadeiros superpoderes. E para fechar, fica aqui uma reflexão. E se, em vez de ficar tentando consertar um cérebro que funciona de um jeito diferente, a gente começasse a criar ambientes, no trabalho, na escola, em casa, que deixassem essas diferenças florescerem? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode mudar tudo. Obrigado pela companhia